Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Luz, neste feriado, 7 de setembro. Nós iniciaremos a reflexão desta noite com também uma reflexão de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize rente ao seu passo conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso extremamente querido se encontra a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível que estejamos próximos à travessia das mesmas dificuldades. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós, todos, é simples obrigação. Então, nesse momento, convido a todos que fechemos nossos olhos, que nos conectemos com a espiritualidade maior. Se você precisa pedir algo, faça em pensamento. Os guardiões desta casa estão aqui presentes para nos auxiliar. Se você quer agradecer, então agradeça também. Se tens dúvidas, aflições, reflita em todo esse contexto em que estamos inseridos. E não tema, pois todos nós passaremos por aquilo que teremos que passar. Essa é a lei. Esse é o planeta Terra, o planeta escola ou hospital, como queiram chamar. Nós estamos aqui para curar as feridas que causamos nos outros e a nós mesmos. Então, muitas dores pelas quais hoje passamos, tenham entendimento. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, por estarmos bem e por tantas bênçãos que recebemos de você. Que assim seja. Nesse momento, então, eu convido a Flávia, que fará a exposição dessa noite. Por favor, Flávia. Boa noite a todos e a todas. Que a luz do nosso Divino Mestre Jesus nos ampare hoje e sempre. Fazia um tempo que eu não vinha aqui na Casa Espírita fazer uma palestra. É que a mudança é a coisa mais permanente que a gente tem na nossa vida. Aí esse ano eu tive umas mudanças profissionais. Estou me dedicando mais à vida profissional porque é algo que a vida me exige. Então, eu fiquei um tempo sem vir aqui, mas agora estou de volta. E hoje eu quero falar para vocês sobre um diálogo que Jesus teve com o apóstolo Bartolomeu.
Bartolomeu era uma pessoa, era um pescador, e ele tinha uma tristeza muito profunda dentro dele e ele não sabia o porquê. E ele reclamava muito. Reclamava do preço que as pessoas compravam o peixe dele, reclamava da família. A gente conhece pessoas assim, que nunca estão satisfeitas, estão sempre reclamando, estão sempre se queixando de dor, reclama se está calor é porque está calor, se está frio é porque está frio, reclama do custo de vida, dos preços no mercado, reclama do latido do cachorro. Ou nós já fomos assim, ou estamos sendo assim, bem queixosos. Reclamamos do valor dos preços das coisas do mercado, da comida, do preço da gasolina. Às vezes quando eu me pego assim reclamando, eu tento parar e pensar, não, tá caro, mas eu ainda estou tendo condições de comprar. Tá cara a comida, mas eu estou tendo condições de comprar, fazer e comer. Eu estou tendo saúde para isso. Porque é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Sempre lembrando, se estamos nesse planeta de provas e expiações, reencarnados, é porque solicitamos a Deus essa oportunidade de regenerar o nosso espírito, de reencontrar antigos afetos, antigos desafetos, aquelas pessoas que a gente tem mais dificuldade de lidar, que a gente não compreende, aquela pessoa que a gente tem ranço, e é difícil mesmo. Tem pessoas que a gente pensa, nossa, às vezes eu me pego pensando, por que existe? Mas eu penso, porque Deus tem algum motivo. Então sempre pensando, não vamos cuidar com os nossos julgamentos, e sempre aprimorando, e sempre lembrando também, a vida dá muitas voltas. E nos tribunais da vida ninguém fica impune. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo algo, a gente sabe que é errado. A gente sabe que não está fazendo com amor por amor. A gente sabe que está fazendo pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, para ter uma vantagem financeira. E a gente acha que ninguém vai saber, que vai ficar escondido, ninguém vai descobrir. Mas aos olhos de Deus, nada fica escondido. Nem aquilo que a gente faz pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade, e aquilo também que a gente faz por amor e com amor. Aquilo que a gente faz de coração, Deus também sempre está olhando. Aquilo que a gente faz pelo nosso esforço para sermos pessoas melhores, para auxiliar o outro, Deus também está vendo. E isso também a gente vai ser recompensado. Então, voltando a Bartolomeu, que era aquela pessoa queixosa, reclamava. E o que acontece quando uma pessoa é muito queixosa? Nada tá bom. A gente consegue passar muito tempo ao lado de uma pessoa assim? É difícil. É difícil a pessoa estar do lado de uma pessoa que só reclama, que nada tá bom, parece que não vê nada de bom na vida, parece que nada de bom acontece na vida dela, parece que nada, ela não toma nunca tomou um café gostoso, parece que não tem amigo, parece que nunca viu nada de bom na vida, não viu um pôr do sol bonito para comentar, parece que nunca está disposta, com dor disso, com dor daquilo. Então as pessoas também se afastavam dele e sabiam como que era a postura dele diante da vida. Então, se o comprador do peixe estava vindo, que ele se aproximava, já sabia que ia vir reclamação no valor do peixe. A família já sabia que ele ia acordar reclamando. Mas contudo, porém, Bartolomeu foi tocado pelo Evangelho de Cristo naquela época, pela Boa Nova. Porque uma hora um espírito, por mais que ele seja queixoso, endurecido, algo deve tocar o íntimo dele. E pensa, naquela época encontrar Jesus, estar frente a frente com ele, alguns ou não iam acreditar que era o Messias, ou outros
iam buscar cura, iam buscar um alívio, iam buscar a cura para um sofrimento, entender por causa daquele sofrimento. E Jesus tocou o coração do Bartolomeu. Então, e Jesus percebia que ele fazia diálogos internos de profunda tristeza, sem compreender por quê. E fazia pouco tempo que a mãe dele tinha falecido. Então pensa, ter a mãe desencarnada. Parece que só piora mais a situação. Tá? E a história do Bartolomeu está nesse livro Boa Nova, do Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. O capítulo se chama mesmo Bom Ânimo. Tá? Aí eles estavam na casa de Simão Pedro. Aí eles tiveram esse diálogo, Bartolomeu. Tá? E ele fez uma fala para Jesus: Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o zelo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Então imagine se Bartolomeu vivesse na época agora que nós estamos vivendo. Parece que está tudo mais difícil. Ainda mais com a internet, se dá golpe, se conhece pessoas, se escancara mais ainda os escândalos. Imagine. Aí Jesus, com a serenidade de sempre dele, falou: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos nossos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morajem na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. No entanto, venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Olha que bonita essa frase de Jesus. Ele que veio, nem precisava reencarnar aqui no planeta, que era um espírito tão evoluído, passou por tudo que passou, foi traído, passou por todo aquele sofrimento físico, ainda pediu, quando ele desencarnou, ainda pediu para um anjo ir ajudar o Judas, porque ele tinha acabado de suicidar. E olha só, ele que tinha toda essa esperança, esse amor, porque ele sabia que ia ser muito difícil para nós a gente passar por a reencarnação aqui na Terra. E cada época tem a tua dificuldade, tem a tua especificidade. Quando tinha na Idade Média, era tudo difícil, tive a peste negra, aí vai passando os anos, as coisas vão evoluindo, a tecnologia vai vindo, mas o espírito ainda não evolui moralmente na mesma velocidade que a tecnologia. E, infelizmente, porque ainda as pessoas usam a tecnologia para o mal, para prejudicar, para conseguir benefícios próprios, uma vantagem financeira.
E infelizmente acontece isso. E se a gente parasse para pensar, se essas tecnologias fossem utilizadas para o avanço da sociedade, para a moral, para o amor, fosse usado mais dinheiro para as pesquisas de doenças, de deficiências, para a cura, como seria bom isso, né? Fosse mais, tivesse mais doações para as universidades públicas, mas o ser humano, não, o humano, porque a gente nasce humano e ao longo da vida a gente se torna ser humano, mas aquela pessoa que tem consciência, que quer aprender e quer se melhorar. Tem pessoas que ainda são só pessoas ao longo da vida e querem acumular. Querem acumular, acumular, e onde consegue vantagem financeira vai, faz, passa por cima da moral humana. Parece que ultimamente os valores estão tão perdidos e tão frágeis. Estão tão delicado isso. E quem que a gente às vezes valoriza nas redes sociais? Quais as notícias que a gente abre assim primeiro para ver? Aquela ruim, do assassinato, da violência, do roubo, dos milhões e bilhões de fulano, de ciclano, que a gente não sabe nem o que vai fazer com tanto dinheiro. Ou então é aquela notícia boa. Como disse Jesus aqui para Bartolomeu. Já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Então, se a gente quer também sentir mais alegria, a gente tem que buscar coisas melhores na nossa vida. Não ser assim um concorrente, você encontra uma pessoa que fala da dor dela e você quer falar mais ainda dessas suas dores. A pessoa fala que amputou o braço e já amputou as 2 pernas. Às vezes parece que a gente tem a mania de falar de doença, de falar que não está bem. E doença é algo assim, como já disse Divaldo Franco. Tem pessoas que têm uma doença e tem pessoas que são doentes. Tem pessoas que têm uma doença, por exemplo, um câncer, mas elas não são doentes, porque elas encaram aquilo com resignação, com fé. E você olha para a pessoa, nossa, às vezes está melhor que você. E tem pessoas que querem estar doentes, não tendo uma doença. Elas querem, de algum modo, não estar bem, parece, diante dos outros, porque vai ter alguma vantagem. Olha aí, as ditas vantagens pessoais. Então, ela vai ter a vantagem de ser a vítima, de não precisar assumir a sexualidade das escolhas dela. Daí ela pode sempre estar culpando o outro é culpado pelo meu sofrimento, o outro é culpado pelas minhas escolhas, o outro é culpado por eu ser doente, o outro é culpado por eu não conseguir levantar da cama. Essa pessoa queixosa. E só nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E devemos aceitar as consequências, as boas e as ruins. Isso é uma responsabilidade encarnatória que a gente tem diante dessa vinda aqui para a Terra. E isso a gente um dia vai também ajustar com Deus. Aí depois, continuando o diálogo deles. A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores,
perturbando a própria marcha. Daí resultam as jornadas mais ásperas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, os infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada. Cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendo os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas em desesperadas imprecações, que seriam maldições. E amargurados gemidos, se enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Aí Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Porque nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai. E quando os negócios do mundo não são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador. Então Jesus esclareceu com bondade: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a berço de ouro, muita vez amordaçando o seu coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura? Semear com mais amor um apelo indireto que arranca as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Aí Bartolomeu ficou pensando, que imagine nós se estivesse diante do mestre ouvindo tendo esse diálogo, né? Meu cérebro ia bugar. Mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos o ente amado? Ele se referia ao desencarne da mãe. Aí, Mestre Jesus, com todo o conhecimento: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no iodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Aí Jesus ficou em silêncio, aí Bartolomeu se despediu, já era noite, e depois desse diálogo, ele se transformou. O espírito dele foi tocado pelas palavras de Jesus, por esse amor, teve consciência e teve uma renovação. Foi para casa, dormiu. No outro dia, não deu bola para as gozações do pai e dos irmãos, que não tinham conhecido essa boa nova ainda, não tinham ainda tido encontro com o Mestre Jesus. Foi pescar, não reclamou, ao contrário. Abençoou o seu trabalho, conseguiu pescar bem. Na hora que foi vender os peixes, o
O comprador já esperava aquele Bartolomeu queixoso que ia reclamar do preço dos peixes. Pelo contrário, não reclamou, ainda desejou um bom dia para ele. E todo mundo foi se admirando com essa mudança de postura de Bartolomeu. E ele foi então pregar o evangelho de Jesus, a boa nova. Ele foi aquilo que ele aprendeu, aquilo que tocou o coração dele, ele foi iluminar. Como disse Jesus, a gente pode, em um momento, sermos ou mais devedores, ou auxiliar Jesus na boa nova. Então ele foi abençoar, foi consolar, foi falar palavras de conforto para as pessoas que sofriam, foi ajudar. E isso transformou ele para o bem. E se tornou um grande discípulo do Mestre Jesus. E nós? Tem uma frase que Jesus falou para ele, que diz: é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Então isso que a gente sempre deve lembrar que deve ter em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossas orações: a alegria, a coragem e a esperança. Porque é difícil a gente acordar de manhã, levantar da cama que está tão aconchegante. Às vezes a gente estava sonhando, tendo um sonho bom, e acordar, levantar, ir para o trabalho, encarar mais um dia. É difícil, porque a gente sabe que vai ter que encarar os problemas, vai ter que lidar com aquela pessoa difícil, vai ter que lembrar que tem dos problemas, que tem pouco dinheiro, que as coisas não caram, a doença na família. É difícil, mas ainda isso tudo é necessário para o nosso aprimoramento. Porque se a gente fosse espíritos mais evoluídos, a gente estava em planetas mais evoluídos. E nós ainda estamos aqui no planeta Terra. Então, se a gente quer espalhar amor, receber amor, a gente tem que lidar com as coisas da vida, o dia a dia, com coragem, com alegria, com esperança. Vem a pessoa falar de algum problema dela e desejar para ela que Deus a auxilie, a reconforte, e não falar que tem mais problemas do que ela. Não comparar uma dor com a outra. Então, se a gente quer que a vida seja gentil conosco, a gente também tem que ser gentil com as pessoas. Outro dia eu sempre estou pegando um carro de aplicativo. E um dia a motorista do aplicativo me disse que tem pessoas que não entram, não dão nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem boa noite. Só conversam com o motorista para pedir o valor. Quanto que deu, vai e sai. Eu pensei, nossa, onde é que a gente está falhando? Uma coisa é educação, é gentileza. Falar bom dia, boa tarde, bom trabalho, um bom descanso, uma boa noite. Não só para os motores de aplicativo, mas com caixa do mercado, com os funcionários do banco, das lojas. Mas às vezes a gente vai com arrogância para cima deles. Às vezes a gente só trata bem quem a gente sabe que vai ter uma vantagem. As ditas vantagens. Mas não. Às vezes aquela pessoa que você menos imagina é a que vai te ajudar um dia. E lembrar, somos todos filhos de Deus. Possamos estar numa posição social diferente, mas isso é temporariamente. Não é para a eternidade. Conhecimento não faz ninguém melhor do que o outro. Beleza também não faz ninguém melhor que o outro. Riqueza material não faz ninguém melhor que o outro. Porque nada adianta ter riqueza, ter conhecimento, ter beleza e não utilizar a favor do outro, com amor e por amor. Não que adianta você ter beleza, ter dinheiro, ter conhecimento e ser uma pessoa arrogante que ninguém quer você ao teu lado. Nada.
Que adianta você ter um conhecimento e você só usa para vantagem própria, não para auxiliar o outro. Que podia estar recebendo um benefício da cura, ou uma palavra amiga, que pudesse assim aliviar o coração e dar mais esperança para aquela pessoa. E que se nós temos as nossas lutas, a gente não sabe as lutas internas de cada um, que podem ser bem mais difíceis que as nossas. Então lembremos disso. Se a gente quer receber a gentileza da vida, vamos espalhar para o porteiro, para o motorista do aplicativo, para o funcionário do banco, para os caixas do mercado. E cada dia lembremos disso, da alegria, da coragem e da esperança que Jesus disse para Bartolomeu. E Jesus também diz do bom ânimo para ele. Então, nós temos que ter bom ânimo diante das nossas lutas. E fomos nós que escolhemos para elas. Fomos nós, com os nossos débitos do passado também, que estamos tendo que ter essas lutas. Ou nem dos débitos passados. Nessa vida atual, às vezes a gente acaba adquirindo mais débito, mais dívida. Então, diante do ouro fácil e da luta difícil, mas que vai ser futuramente melhor para o nosso espírito, pensemos, o que é melhor? O ouro fácil, mas um débito maior que a vida? Ou uma luta, passar pela porta estreita, mas futuramente saber que fez o certo, que fez o melhor. E foi aquilo que Jesus nos ensinou. Então, diante de uma situação difícil, de um dia difícil, porque realmente tem dias que a gente acorda melancólicos, mas sempre lembremos desse diálogo de Jesus com Bartolomeu, do bom ânimo diário de cada dia. E Deus sempre vai trazer para nós algo que vai nos dar alegria. Basta a gente ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, bom ânimo a cada dia da nossa luta, com alegria, com coragem e com esperança. Apesar de tempos difíceis, que parece que a porta está cada vez mais larga para as perdições e a porta para o triunfo está cada vez mais estreita, mas é nesse momento atual que Jesus necessita da nossa alegria, da nossa esperança, da nossa determinação e coragem para tornar esse planeta menos difícil, menos doloroso e mais gentil. Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos a Flávia, então, muito obrigada por essa importante reflexão. E nesse momento, então, nós iremos para o momento final, onde nessa noite nós escolhemos uma canção como prece final, como fazendo parte do passe, que se meditarmos na letra da música, não vai deixar de ser uma prece muito bonita. E para tanto nós vamos diminuir a intensidade da luz, vamos convidar os trabalhadores da casa para que se façam presentes. Podemos fechar nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade que aqui se encontra e meditar nas lindas palavras. Ser luz, afinal, o que é ser luz? É brilhar, é cantar, a liberdade de enxergar a própria vida. Ser luz, afinal, o que é ser luz?
medo do futuro, do que vai acontecer. Eu tenho a luz que dá coragem para eu abrir meus olhos. Abro os meus olhos e vejo uma luz de braços abertos, enxergo Jesus. É tanta beleza que brota em meu ser, que é difícil falar e descrever. Ele abre as asas do meu coração, vou bem alto pra libertação. Jesus falou, pratique o perdão, pra seguir em frente com fé e amor. Pratique o amor. Que assim seja. Muito obrigada. Um bom retorno a todos.